Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O vídeo de hoje é sobre a parábola do servo que não queria perdoar. Abre comigo a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, que diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-os, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo então os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Nossa, essa parábola ela é muito forte. Vocês não acham? Sabe, a gente começa a analisar cada versículo desta parábola e vemos algumas coisas muito interessantes. Este servo, ele devia 10.000 talentos e ele não tinha esse dinheiro. Ou seja, ele teria que vender, além dos seus bens, a sua própria família. Ou seja, essa conta era uma conta muito alta, uma conta impagável. E o servo, ele implorou ao Senhor para que perdoasse essa dívida. E este Senhor, ele se compadeceu e lhe perdoou. E este Senhor, ele representa Deus. Este servo representa a nós. Nós, assim como esse servo, tínhamos uma dívida impagável. Mas Deus, mesmo assim, nos perdoou. A gente vê depois, então, que mesmo ele, depois de ter sido perdoado, encontrou um dos seus conservos, que também devia dinheiro a ele, mas devia muito menos. A gente observa no texto que ele devia muito menos. E mesmo assim, ele não teve a mesma compaixão que o seu senhor. Ele não perdoou este conservo. Este conservo se humilhou, pediu paciência e ele foi firme e ele simplesmente não perdoou. Este servo, ele representa a nós, como falei anteriormente. E o conservo, ele representa o nosso próximo que nos machucou, o nosso próximo que fez algum mal a nós. Mas mesmo que este próximo nosso tenha feito algo muito ruim para nós, mesmo assim a dívida dele é muito menor do que a nossa perante Deus. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? E a lição que aprendemos com essa parábola é que, se nós não tivermos compaixão com o nosso próximo, Deus não terá conosco. Forte, não é? Muito forte. Que a gente possa refletir a respeito disso. Que a gente saiba ser misericordioso assim como Deus é. Obviamente, não vamos ser perfeitos como Ele. Mas Ele nos ensina
a perdoar sempre, mesmo que seja algo extremamente difícil. E Ele quer que nós perdoemos a todos. Amém? Eu gostaria de saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de eu ler a palavra e sobre eu falar dos detalhes dela. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Eu gostaria de saber a tua opinião também a respeito deste assunto. Muitas das vezes não é fácil perdoar, não é mesmo? Mas perdoar não é um sentimento, mas sim uma decisão, como vemos aqui neste texto. O servo, ele decidiu não perdoar o conservo. Eu gostaria de saber a tua opinião a respeito disso. E deixa aquele like que nos ajuda muito a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família e já compartilhe com a família, no grupo da igreja, no grupo da escola, enfim, compartilhe então com todo mundo. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.